Fala galera, esse é o nosso primeiro episódio do Papo Arretado, que vai acompanhar a Copa Nordeste, que se inicia agora em março. E vamos trazer para vocês pessoas da organização e integrantes dos times para falar um pouco sobre vários assuntos. Mas para abrir este primeiro episódio, vamos falar com Léo Brecker, presidente da Copa Nordeste. Léo, seja bem-vindo ao nosso Papo Arretado. E a minha primeira pergunta é: a Copa Nordeste ela é uma competição que movimenta o primeiro semestre na região Nordeste. Mas qual é a sua finalidade da Copa com os clubes? A principal finalidade da Copa é desenvolver e revelar atletas aqui no Nordeste para que esses atletas possam se destacar na BFA, que é o principal campeonato de todos os times daqui do Nordeste. Então, meu objetivo com a Copa Nordeste, primeiro, é conseguir que times que não estão na BFA hoje se estruturem para que possam jogar a BFA no futuro. Segundo, dar chance para os clubes que possuem time de desenvolvimento, como o Marines, dar rodagem para esses jogadores que estão começando, sem ter uma disparidade técnica tão grande como se eles fossem estrear numa BFA. E terceiro, para os times que desejam testar o seu elenco para a BFA, que possam testar na Copa também. Apesar de eu, Léo, não ser muito adepto da ideia de usar o mesmo elenco na Copa e na BFA. Para mim essa não é uma decisão boa. Mas aí cada time entende o melhor para ele, né? Então na Copa a gente não é barrista, a gente não barra ninguém. A gente sempre agrega quem deseja fazer parte da Copa. Perfeito, mas como você mencionou o Marines, que já vem disputando há alguns anos a Copa com seu time de desenvolvimento, a minha pergunta é a seguinte: qual é o seu planejamento em trazer as equipes com bastante tempo de estrada, como por exemplo os Spectros, o Marines, a Cavalaria, entre outros times que já disputam a BFA com frequência? Sinceramente, com a equipe principal eu não vejo Spectros, Caçadores, essas equipes entrando na Copa, porque não é o maior objetivo da Copa. O maior objetivo da Copa é de fato revelar novos talentos e desenvolver jogadores que ou não tem muita chance de jogar na BFA ou estão começando no esporte agora. Então, honestamente, eu não vejo Spectros, Caçadores, equipes assim, jogando a Copa, apesar de que, se eles desejarem, por algum motivo, a porta estará aberta para eles. Mas eu não vejo isso acontecendo no curto prazo. Não, sem dúvidas. E chegando, elas só demonstram o quanto a Copa está sendo valorizada, né? Porque eu percebo que hoje a Copa está crescendo a cada edição. E no início, eu lembro que eram 4 equipes que chegavam para disputar a competição. Mas hoje a Copa vai começar com 8 equipes. Mas a minha pergunta é a seguinte, Léo. Como é que você se sente vendo esse trabalho seu que está sendo feito na Copa Nordeste? Eu acho que a Copa, nesses últimos anos, ganhou credibilidade. Porque até 2019, a Copa era vista como um campeonato de terceira divisão aqui no Nordeste, que dava acesso a BFA acesso na época. E aí, a partir do ano passado, minha intenção era mudar um pouco dessa visão que os clubes tinham da Copa. Hoje a Copa é um campeonato que qualquer time que deseje jogar de fato um campeonato no primeiro semestre pode participar. Então eu acho que o maior trunfo da gente foi ter mudado essa visão da Copa, deixar de ser uma terceira divisão e passar a ser um campeonato de fato do primeiro semestre aqui no Nordeste, que a gente não tem estaduais também. E aí acaba que as equipes podem optar por jogar a Copa quem desejar. Não, e isso porque a gente passou por uma pandemia, né? Que acabou deixando o esporte inativo por 2 temporadas. Mas assim, explica pra gente, Léo, como é que foi para você se reestruturar com os clubes para fazer acontecer a competição em 2022? Porque a gente não passou por uma pandemia fácil, foi uma situação muito difícil e tinha vários bloqueios, né, que impediam a gente de retomar as atividades, né? Conta aí pra gente como é que foi. Nesse caso aqui, o mérito é todo dos clubes, todos, porque sem clubes não há Copa, não há BFA, não há nada. Então o mérito pro futebol americano do Nordeste está voltando nesse ritmo que está pós-pandemia é todo dos clubes. Para mim foi fácil, eu só tive que montar um projeto da Copa e apresentar para os times. Mas o trabalho duro mesmo para poder manter o futebol americano vivo
foi dos clubes e esse mérito tem que ser deles. Não, sem dúvidas, com toda a certeza, eu concordo totalmente com você. E os clubes, mesmo diante de todas as dificuldades, eles buscam enfrentar esses obstáculos, né, para fazer acontecer o esporte. Isso não é dito só para a região Nordeste, mas também como todo o país. Mas as chuvas castigaram muito, na verdade, né, os clubes na temporada passada. E a gente teve bastante jogos adiados. Se eu não estou enganado, foram um caso de 3 jogos. Mas caso aconteça nesta temporada, como é que você já tem planejado com os times para esta temporada, caso aconteça esses problemas com chuvas? Esse problema com chuvas é algo que a gente precisa conviver. Aqui no Nordeste, no primeiro semestre, é muito difícil conseguir os principais estádios para jogos, por conta dos estaduais de soccer que estão rolando. Então, não há muito que a gente possa fazer. Sinceramente, o que a gente pode fazer é, quando surgir um problema, sentar e tentar resolver. E nisso, os times daqui são muito de boa, sabe? Eles sempre ajudam muito na hora que alguém tem um problema de chuva e a gente sempre sente e acha um denominador comum para poder resolver o problema. Não, realmente. E as chuvas que atingem a região Nordeste no primeiro semestre é algo que sempre dificulta as vidas dos times, né? E como você bem falou, algo natural. Então a gente tem que saber lidar com isso, né? E hoje a gente olha para o Nordeste e temos 4 estados disputando a competição. Então a minha questão o seu intuito é trazer equipes de outros estados para disputarem a Copa? Eu não tenho intenção de ter um time em cada estado. Por quê? Porque a Copa é um torneio que, para mim, o modelo ideal são 3 jogos, podendo estender até 4 no máximo. E para mim o modelo ideal também é que ela seja o mais barato possível para não sacrificar principalmente as equipes que vão jogar 2 campeonatos e também para ajudar as equipes que não vão jogar na BFA a se estruturar financeiramente para jogar a BFA no futuro. E se eu fosse ter uma equipe em cada estado, ia acabar ficando grande e ia acabar ficando caro. Então, honestamente, não é minha intenção com a Copa. Léo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigado pela parceria e parabéns pelo trabalho que vem sendo feito na Copa. Este é o intuito, né? Que o Nordeste consiga crescer cada vez mais. Mas isso não só vale apenas para os times, também vale para competições que tenham muita credibilidade e se tornem atrativas, né? E a você que acompanhou aqui o nosso bate-papo, o meu muito obrigado. E espero que vocês tenham curtido esse primeiro episódio do Papo Arretado. Até a próxima, hein, galera? Valeu, tchau!